De volta ao programa Mulher.com. Gente, eu me divirto com esses convidados. Tava ali rindo com a Lu, ela, suas histórias, seus causos aí durante a profissão, durante a tarefa aí de ensinar a fazer coisas gostosas. Esses nossos convidados, de fato, né, são muito, muito, muito especiais. E agora eu tava rindo aqui com a Ana, que ela disse que eu deixei todo mundo lá na salinha de espera babando na receita. Tudo bom, Ana? Meninas, eu vou entregar pra vocês. Ela não comeu só um pedacinho, ela comeu todo aquele pedaço e a gente ficou rindo e com vontade de comer o bolo. Ana tava muito boa. Mas você tava com cara de que tava bom mesmo, viu? E é engraçado porque o pessoal brinca, né? Geralmente, né? Nos programas de TV, a apresentadora vai lá, come um pouquinho, reserva e continua Não, toda meninas, linda aqui na pose. tudo é verdade. Ela comeu Eu vou tudo. assim, ó. E eu vou entregar. Na hora de correr, me dá um pouquinho de água, me dá um pouquinho de água. Eu falei, cara de pau, deixa a gente levantar e vir. Chegando ainda mastigando o coco. Ai, aquela versão Mas do tá coco muito ralado bom. e o coco queimado. Ai, dá um E gostinho a Lu vai ficar da especial. coisa gostosa, né? Arrasou. A Lu arrasa no quadro Bom Sabor e a Ana arrasa no patchwork. Olha que fofa essa peça, turminha. Essa necessaire de lápis, Ana amei. Então, Tati, essa necessaire é uma necessaire, assim, pra quem tá querendo começar a fazer patchwork e quer ganhar um dinheirinho extra, porque é uma peça que você pode vender, comercializar e ir comprando mais material e fazendo mais outras peças. Boa. Então, é bem... Como eu preparei a bolsa, a mochila, eu quis fazer a necessaire combinando para usar junto, né? E a dica que eu quero dar hoje, a ideia principal, é como fazer este acabamento aqui. Vou até mandar um beijo para a Sueli. A Sueli é uma querida que fez aula comigo lá em Campos. E eu falei para ela que eu ia dar dica como ela fazer o zíper embutido junto com o viés. Então, um beijo para a Sueli. Beijo, Sueli. E é bem interessante, como é uma peça simples, que as meninas normalmente fazem, mas esse acabamento do zíper aqui, que eu quis trazer com carinho para as meninas, Bonitão porque é uma mesmo, dica perfeito. bem interessante de fazer. E é muito fácil. Esse tecido nosso aqui é um tecido digital e ele tem posição. Quando eu falo assim que o tecido tem posição, os lápis estão todos virados para um lado só. Então, quando a gente trabalha com tecido em posição, a gente tem que tomar o cuidado do lápis ficar os dois virados do mesmo lado. Tá. Porque se eu pegasse o tecido inteiro, o que ia acontecer com este lado aqui? Ele ia ficar de ponta cabeça. Ia ficar a ponta virada para baixo. Certo. Aqui no caso o lápis ele não tem muito, mas se for um tecido de bichinho, por exemplo, carinha de gatinho, as carinhas vão estar todas viradas para cá. Quando eu chego aqui, ele vai estar virado olhando para baixo. Tá. Então, quando é um tecido de posição, que eu falo que tem posição, você não pode trabalhar com ele de uma vez só. Então, aí você tem que cortá-lo em duas partes, em duas folhas. Então, por exemplo, esse tecido aqui, ele foi cortado assim, olha. É um tecido que era assim, certo? Tá. A posição, se eu não tivesse posicionamento de imagem da estampa, eu poderia trabalhar com ele nessa inteiro. posição. Ok. Como eu tenho posicionamento, eu tenho que separar, Certo. certo? A medida para esse tamanho de necessaire aqui, ele tem 20 aqui e 30 aqui. 20 por 30. 20 por 30. Se você quiser aumentar a sua necessaire, a dica que eu vou dar, essa é uma outra dica bem interessante também. Sempre de 5 em 5. Então, eu tenho 20 por 30. Se eu quero fazer um tamanho um pouquinho maior, 25 por 35. Tá. Maior mais um pouco, 30 por 35. 40 por 45. Ok. Vai aumentando de 5 em 5 centímetros, você faz aqueles conjuntos de necessaires. Aquele que você faz uma menor, uma maior, outra menor. Boa. Então, isso é bem interessante para quem quer vender, quem quer comercializar. Aumento de 5 em 5. Isso, ou diminui. Se eu quiser fazer uma menor do que essa, se ela tem 20, eu vou fazer ela de 15 por 20. Ok. Sempre a medida maior é esse comprimento aqui, ó. A medida maior seria essa daqui. Certo. Aqui, a medida menor. Perfeito. Porque senão ela vai ficar muito comprida. Agora, só se você quiser, de repente, para um pincel, aí você inverte a medida. Você põe a medida maior aqui. Pra ela ficar... E põe a mais curta aqui. Então, ela vai ficar mais baixa e mais alongada. Essa altura aqui, ela fica mais baixa e aqui ela fica mais alongada. Certo. Tá? Mas para necessaire, sempre a menor é a parte de cima, que é onde vai o zíper. Ok. Tá? Deu para entender? Deu. Para Certinho. aumentar de 20 de 5 em 5. Então, aqui no caso, eu tenho 20 por 30. Eu nem aumentei nada para costura, deixei nessa medida mesmo. Tá. Deixei com 20 por 30. Ou seria o tecido inteiro ou dividido. Como eu dividi, eu vou inverter, vou fazer isso daqui e vou passar uma costura aqui. Vou passar uma costura e vou cortar a manta e o forro um pouquinho maior. Vou cortar, aqui já está costurado, eu vou cortar a manta um pouquinho maior.
Eu vou quiltar essa peça somente em cima da manta, não vou colocar forro agora, o forro eu vou colocar depois. Certo. Aí eu posso quiltar livre ou eu posso fazer isso daqui, olha. Posso trabalhar com as canetas permanente não, as canetas que somem com o calor do ferro. Venho aqui, posso fazer linhas paralelas ou posso fazer linhas nas diagonais. Aqui eu trabalhei ela reto. Na realidade, essa da minha aqui, eu usei a máquina de costura, tem uma pecinha que é um ferro que controla as larguras de quilt reto. Tem algumas máquinas que tem. Se não tiver, o que você pode fazer? Você vem aqui com a caneta permanente e vai riscar de 2 em 2 centímetros ou de 3 em 3. Aqui eu pus 3 centímetros. Olha, estou riscando de 3 em 3 centímetros. Venho aqui, risco com essa caneta. Essa caneta aqui, ela some na hora que eu passo o ferro ou o vapor do ferro. Ou com o vapor do ferro, nem chego a encostar o ferro quente em cima. Eu venho com o ferro por cima, só espirro o vapor, ela desaparece. E ela já sai. Então ela ajuda bastante. O pessoal que faz bordado, ela é bem interessante também. E hoje em dia, né, eles criaram várias coisas assim, interessantes mesmo, né, Eu Ana? sou da época do patchwork e a gente não tinha material. E com esse crescimento do patchwork, tudo está facilitando a nossa vida. Então tem muito material bem legal. As próprias canetas, né, que Essas apagam canetas, com vapor, elas são muito legais. Ou temperatura. tem algumas que apagam com vapor, outras apagam com a água. Com água, é verdade. Então a gente até mostrou. é bem interessante, vale a pena procurar aí, porque vale a pena, auxilia bastante. Aí eu venho aqui e vou fazer um quilt reto. Para fazer um quilt reto, eu coloco a máquina no ponto 4 ou 4,5, deixo o ponto maior e vou costurar em volta todinha. Deixa eu pegar aqui, que essa daqui já tá pronta. Aqui somente na manta, olha, tá? Vou fazer a volta todinha não, a peça todinha quiltado reto. Lembrando que esse é da distância de 3 centímetros. Isso, olha, só em cima da manta. Perfeito. Pode ser de 3, pode ser de 2, aí fica a critério de cada um. Vou aproveitar Tá? só essa pausa no passo a passo, Ana. Gente, vou fazer um intervalo no programa, 3 horas, Texto da Misericórdia, momento de espiritualidade na nossa programação. E na sequência a gente volta para finalizar o passo a passo hoje com a Ana. Dica de patchwork, uma necessaire linda, de lápis toda colorida. Continue conosco. Já estamos de volta, Ana Consentino continua conosco, trazendo hoje passo a passo em patchwork, uma necessaire mega fofa, turminha ótimo para quem está começando. E ela deu uma dica bárbara no bloco anterior. Você pode fazer aqueles kits de necessaire, sabe que você vai pondo até dentro, né, uma da outra, sempre aumentando ou diminuindo 5 centímetros nas medidas. Isso, vou dar mais uma dica. Na última, se você fizer esse conjunto de 3, Tá. a última você põe uma alcinha aqui, que a pessoa pode levar como maletinha. Boa! Aí Ana. na última faz uma com alcinha aqui, faz uma alça de cada lado, como você for alça de bolsa. Aí a pessoa abre e tem mais 2, 3 dentro. Perfeito. Bem interessante. Só para relembrar, a medida dessa daqui que a gente está 20 por usando como 30. parâmetro. 20 por 20 30. por 30, é uma necessaire média. Tá. Tá? Aqui, o que nós fizemos? Imagina que esse tecido aqui já está quiltado. Esse meu não tá porque é do passo a passo. Você vai refilar a volta todinha e vai cortar uma faixa de 4 centímetros de cor contrastante e vai costurar nas duas extremidades de 20 centímetros, que vai ser o viés, vai ser esse debrum vermelho. Feito isso, eu vou cortar o forro exatamente do mesmo tamanho. Então aqui, olha, já está quiltada, eu passo uma costura aqui e uma costura aqui. Continuo ainda sem o forro. Pus o viés vermelho de cada lado e eu vou cortar um zíper do tamanho exato. Então, vou cortar um zíper desse tamanho, da medida da largura da minha necessaire. Tá. Vou costurar justo com o pé de zíper para prender e vou vir aqui, vou pegar o forro que vai ter a mesma medida e vou fazer isso daqui, ó. Vou alinhavar e vou costurar justo. Olha, aqui eu tô alfinetando, mas eu gosto de alinhavar. Vou alinhavar e vou passar uma costura justo, ó, alinhavei, a minha tá alinhavado aqui. Vou passar uma costura certinho novamente aqui. Ok. Pra quê? Vou até soltar aqui para poder virar. Vou desvirar por aqui, olha. Como a minha não está costurada, eu vou abrir para virar, para mostrar. Aqui que é a dica que eu falei que eu ia dar para a Sueli, olha. Está o viés, o zíper com o direito virado. Esse direito do zíper aqui tem que estar o lado direito do zíper no direito do tecido. Certo. Certo? O forro embutido. Quando eu venho aqui, ó, ele vai estar costurado já vai estar embutido no forro.
Ele vai estar o Legal, acabamento aqui perfeito. bem... o acabamento fica perfeito. Pode abrir essa pra mostrar, olha, fazendo um favor. O acabamento fica bem bonito e aqui eu venho com pesponto e faço pesponto justo. Pode abrir, ó. Na hora que abre, aqui que eu acho que fica bonito o acabamento, olha, tá vendo? Aí você vai fazer o pesponto aqui em cima, justo, e ele vai aparecer só a costurinha aqui, nesse detalhe aqui. Limpo e bem Fica acabado. limpo, fica um trabalho limpo. Olha, fiz isso daqui, passei uma costura justa aqui e aqui. Então, esse dente do zíper aqui, ele tem que estar rente no meu viés. Porque algumas meninas fazem, coloca viés aqui. Ou coloca deixando o zíper aparecer. E fica um acabamento mais bonito. Isso daqui é esse puxadorzinho aqui. Então, eu sempre acabo esquecendo de colocar. Mas uma dica, não esqueça de colocar porque ele facilita muito. Porque você segura para poder puxar. Tá? Aqui, o que eu faço? Eu pego uma tira de 4 centímetros mesmo, dobro de um lado, dobro do outro e viro, olha. Cortei de uns 8 centímetros. Passo uma costura de cada lado, dobro e coloco aqui e costuro. Prendo de um lado e de outro. Pra depois já sair, já vai ficar pronto aqui. Certo. Aí o que eu vou fazer? Vou vir aqui, direito com direito, vou pegar o cursor de zíper. Aqui as meninas têm um pouquinho de dificuldade para colocar esse cursor. Se você tiver dificuldade para colocar o cursor, a dica que eu dou é a seguinte. Ó, vou passar, vou fechar, tiro e volto novamente. Se você tem dificuldade para colocar o cursor, coloca um zíper maior, deixa uns 8 centímetros de cada lado. Tá. Compra um zíper já pronto, um pouco de cada lado, porque aí você não tem dificuldade para colocar, tá? Fez isso, vai desvirar pro lado do avesso, que é o caso dessa daqui, e vai passar uma costura, vai colocar, deixar o zíper no centro, uma costura aqui e uma costura aqui. Vai pegar uma tira de 4 centímetros e vai fazer isso daqui, olha. Costurou, passou e fez isso daqui. E vai passar uma costura certinha aqui, justo, bem na medida. Feito isso, olha agora o que nós vamos fazer. Isso daqui que a gente fala que é chanfrar o fundo de uma bolsa. Isso aqui é muito comum, as meninas já fazem. A partir desta linha de costura aqui, uma coisa que eu me esqueci, aqui, olha, não precisa dar acabamento, não. Eu já vou explicar por quê. Pode ver que ele tá cortado justo. A partir dessa linha de costura, eu venho aqui e vou marcar 4 centímetros. Esses 4 centímetros aqui é a espessura que eu quero daqui da bolsa, olha. Então, ela vai ficar com 8 de altura. Conforme, se eu quiser maior, é só fazer maior. Tá? Eu gosto de 4 centímetros, que acho que é um tamanho bom. Faço de um lado. Isso aqui acho que várias artesãs já vieram, já explicaram. Mas é bom porque sempre tem gente nova assistindo. Sim, é sempre bom reforçar. É bom porque quem tá começando, é assim que você faz o canto de bolsa também. Ó, vai fazer nos 4 cantos, de um lado e de outro. Terminou de fazer isso, o que você vai fazer? Você vai vir aqui, olha, vai puxar e vai passar uma costura exatamente em cima aqui. Aqui eu já deixei ela pronta aqui, ó. Repetindo, nesse canto aqui, não precisa dar acabamento. Faz nos 4 lados, nos 4 cantos da nécessaire, 4 centímetros e risca uma diagonal. Riscou a diagonal, você vai vir, vai puxar, vai dobrar, como eu fiz aqui, vai vir com a tesoura e vai cortar, deixando de meio a 1 centímetro. Cortou, vai pegar, agora sim, vou pegar uma tira de 4 centímetros também. Essa faixa de acabamento é sempre 4 centímetros. Tá. Vou deixar um pouquinho maior, olha, pode ver que eu deixei um pouquinho maior, porque aqui sim eu tenho que dar acabamento. Eu vou dobrar aqui, dobrei, virei, deixa eu fazer virado para a câmera aqui, ó. Dobrei, viro aqui e viro aqui, ó. Deixa eu pegar um alfinete para facilitar. Ó, vai fazer exatamente isso daqui. Aqui você vem depois e dá pontinhos invisíveis e passa uma costura à máquina. Olha, vai vir aqui por cima, passa uma costura à máquina. Se você não quiser aberto aqui, você pode até dar pontos invisíveis. Aí já tá prontinha a sua nécessaire. Nos 4 lados você vai fazer esse acabamento. Você desvira. Antes de cortar, eu aconselho desvirar para ver se tá, conferir se ficou do tamanho certo, se você gostou mesmo. Olha. Por isso que ela aqui tem 4, aqui tem 4. Então ela ficou com uma nécessaire de 8 centímetros de altura. É uma peça bem fácil e bem tranquila para fazer, olha.
Adorei. A mesma Com sugestão acabamento. do kit, né? Com 3, fica muito legal. Né? E se você quiser, você pode fazer a bolsa, uma bolsa simples, quadrada, com esse tipo de acabamento no zíper também, fica bem interessante. Você usa esse zíper aqui na parte de cima, fecha as duas laterais e faz o chanfrado. E o na interno bolsa dele, interessante, né, é 5 centímetros. Na bolsa, porque se você fizer o chanfrado, esse chanfrado aqui de 4, se você fizer na bolsa com 5, fica bem legal. Presta um pouquinho a mochila. Olha como ficou um conjunto bonito, Tati, olha. Ficou linda também essa peça, hein? Essa peça pode usar bolsa, assim, e pode usar como mochila. Eu fiz pensando na moçada, sabe? Na ala jovem. Se você colocar um tecido... Usa de mochila. Se você colocar um outro tecido, pode usar ele... Até uma senhora, fica bem interessante. Gente, eu vou divulgar todos os contatos da Ana, qualquer dúvida, qualquer orientação. E a gente faz questão também de mostrar outros trabalhos lindíssimos. Essa bolsa aqui eu fiz, olha, para notebook. Olha que interessante. Maravilhosa, hein, Ana? Gente, olha que linda. Ela tem 2 zíperes e no centro ela é aberta. Só com... Ela é aberta e o zíper dos dois lados para colocar no notebook. E em cada um dos lados... Tem bolsa interna, tá vendo? Ficou bem interessante. Essa bolsa é para carregar notebook. Nossa, ficou bem bonita, Ana. E de repente você que está nos assistindo, quer receber mais orientação ou gostou, né, de uma dessas peças que a Ana trouxe pra gente. Todas essas bolsas eu tenho projeto. A gente vai participar das que bonito que ficou à frente do trabalho. Fez projeto. Essa aí depois eu venho um dia explicar, Tati, porque ela é bem fácil de fazer. Nossa, é bem bonita. E ela deu a ideia de que ela está atrás de uma janela, né? A visão que dá. E é uma técnica bem fácil. Eu prometo para você que eu vou preparar uma bolsa não tão complexa, com tanto zíper assim, porque o nosso tempo é um pouco mais curto, mas fazendo... Se as meninas... A ideia que eu queria que as meninas tivessem é captar um pouquinho de cada aula. Então, vamos supor, pegou a ideia hoje do canto chanfrado. Essa de zíper é muito legal, essa ideia de viés e acabamento, que você pode usar em todas as, não só necessário, em bolsas mesmo. Então, na próxima, eu dou a ideia da frente da bolsa. Une a ideia da frente da bolsa com essa daí que eu prometo que eu venho dar, junto com essa do zíper, junto com esse chanfrado, vai criando, porque o que eu quero com essas meninas e o que eu estou conseguindo fazer com essas meninas é que elas tenham a sua criatividade própria. Use da gente, nós artesãs que fazemos esses trabalhos, as técnicas. Então, tire a técnica nossa e crie a sua própria peça. Com a sua própria personalidade. Com a sua própria personalidade. E tem tido resultado. Elas estão fazendo umas peças bem interessantes. Gente, ó, por inspiração. Então, logo, logo, a Ana volta para trazer mais orientações para você montar peças lindas, fazer para usar, fazer para presentear e também fazer para vender e conseguir uma renda extra. Muitas pessoas hoje, usam, eu falei que hoje o país está passando por um momento difícil e o artesanato está ajudando, porque muitas pessoas estão... Isso daqui eu até comentei com a minha manicure, falei, isso daqui é uma peça que você pode fazer, pode assistir. Se você trabalha o dia inteiro, assiste à noite, sabe? E dá para fazer. Dá para você vender, ganhar um dinheirinho extra, dá para presentear. E é uma peça super versátil e necessária. Todo mundo precisa de uma necessidade, de uma bolsinha para guardar, né? As miudezas. Tanto homem quanto mulher. Para homem você pode fazer com tecido masculino. E aí pronto, sugestão até de presente para o Dia dos Pais, ou para o namorado, para o pai, para o sogro. Dia das Mães tá chegando aí, é bem interessante essa ideia, a dica que eu dei de fazer 3 com a última com a alcinha. Para fazer a bolsinha. Gente, então reforçando, divulgamos o telefone da Ana, 11 3379 1390 e tem o e-mail, contato@anaconsentino.com.br. No canal do YouTube tem mais de 170 vídeos. Oba! Como é que eu te acho lá no YouTube? Põe a Ateliana Cosentino. Ateliana Cosentino. Se colocar Patchwork Sem Segredos, você vai direto pro Patchwork Sem Segredos, depois ele começa a abrir vários vídeos. Mais de 170 vídeos lá que dá para assistir, as meninas estão fazendo. Tudo disponível para vocês. Obrigada, viu, Aninha? Obrigada. Boa viagem de retorno para você. Obrigada, e até breve. Obrigada. Próxima aula, então, bolsa. Bolsa, Oba! Gente, olha lá, mais uma super aula garantida. Eu vou fazer um intervalo rapidinho e na sequência a gente volta com mais dicas de arte. Ainda hoje tem mais um passo a passo de patchwork, tem tapete em crochê, tem dica de saúde e tem resumão das notícias no Boletim Século News para você se atualizar e se informar. Intervalo, voltamos em instantes.